Olá, pessoal do quarto ano. Hoje é dia 2, quinta-feira, e vamos fazer mais uma aula de matemática. O que nós vamos falar hoje na nossa aula de matemática? Hoje nós iremos falar sobre medidas de comprimento. Então vamos lá. O que vocês entendem por medidas de comprimento? Vamos lá. Por exemplo, quando vocês são bebês, vocês nascem, aí vocês vão crescendo a cada dia, cada mês, vocês vão crescer. Aí vocês fazem um aninho, vocês já ficam bem maiores do que quando vocês eram bebê. Aí vai 3, 4, 5, até chegar a idade que vocês estão. Aí vocês, de repente, estão lá, chega alguém e fala, nossa, que não te vê faz tempo, fala, nossa, como você cresceu. Quanto que você está medindo? Aí você pensa, não sei. Então, como que a gente faz isso? Nós podemos, para medirmos a gente, né, o nosso comprimento, a nossa altura, o que nós precisamos? Podemos usar uma trena, que também chamada como de fita métrica, trena, né? A trena tem de diversos tamanhos, ela vai longe, tem milhares de tamanhos de trena. Essa aqui que eu tenho aqui, ela tem 5 metros, mas tem muito mais do que isso, tem menor do que isso, tem trena pequena, então tem vários tamanhos de trena. Então, a gente precisa medir nosso comprimento, a gente precisa de uma trena, né? Por exemplo, o pai de vocês fala assim, eu vou reformar essa casa, eu preciso trocar esse piso. Aí, de repente, ele quer lá trocar o piso da casa, o que ele precisa fazer? Ele precisa de uma trena para medir o comprimento, de repente, da sala e a largura da sala. Então, vamos lá, comprimento e largura. Aí, ele vai medir o comprimento e a largura para fazer o cálculo para poder comprar a quantidade de piso exata, né? Aí também, às vezes, por exemplo, você comprou uma roupa e ela tá larga, e aí você precisa ir na costureira para ela apertar. Ou até mesmo a mamãe quer fazer um vestido novo para ir numa festa, aí ela vai na costureira. O que a costureira vai precisar para medir, tirar as medidas da mamãe? Ela vai precisar de uma fita métrica. Isso aqui se chama-se fita métrica. Aí o que ela vai tirar, como que ela vai tirar as medidas da mamãe? Ela vai tirar a medida da cintura, a medida do quadril, a medida dos ombros, a medida dos bustos, da largura do busto. Pra quê? Pra poder fazer a roupa. Pra ela poder fazer uma roupa sob medida, ela precisa tirar as medidas. E ela vai precisar de quê? Da fita métrica. Também como nós podemos fazer medidas de outras formas? Também podemos medir através da régua, aquela régua que você usa na escola. E régua tem, vocês sabem que também tem de diversos tamanhos, né? Ela tem desse tamanho, menor, ela tem maior, um pouco maior, tem assim também, tem vários tamanhos de régua. A régua ela mede milímetro, centímetro, né? A fita métrica também, a trena, chamada de trena, que também conhecida como fita métrica também, né? Então, medidas de comprimento são essas medidas que eu falei, o que nós podemos usar para medir. Também tem as medidas de tempo, né? Temos também, por exemplo, você vai até a padaria, aí tem como você dizer quanto que eu andei até a padaria, né? Vocês já viram quando, por exemplo, o papai tá indo pra praia no carro, e aí tem uma placa e fala pedágio a 1000 metros. Então, quando tem uma placa escrito pedágio a 1000 metros, quer dizer que falta 1000 metros para chegar até o pedágio. Então, tá dizendo 1000 metros.
borracharia, tá lá na estrada, borracharia 300 metros. Então quer dizer que daqui 300 metros, ele pode, se ele precisar passar numa borracharia, tem lá uma borracharia 300 metros dali, né? Então isso tudo são medidas de comprimento, né? Então vamos ler agora sobre a atividade que vocês têm que fazer hoje. Vamos lá. Hoje vocês têm a atividade do livro EMAI. Quem tem o livro EMAI poderá fazer atividade na própria página do livro. Caso alguém não tenha, tem como tirar a atividade lá do Google Drive, lá, baixar a atividade, aí pode fazer, ler as tarefas e copiar e responder no seu próprio caderno, certo? E no EMAI, hoje nós iremos abrir na página 48, sequência 8, atividade 8.1. Vamos ler a atividade? Se eu estivesse na sala de aula com vocês, eu ia pedir para alguém de vocês ler essa atividade, só que como nós não estamos em sala de aula, então eu que tenho que ler para vocês, ok? Mas vocês acompanhem a leitura daí da casa de vocês, beleza? Então vamos lá. Medimos comprimentos como a nossa altura, como eu falei para vocês, a altura de um túnel, a distância entre duas cidades, capacidades como de um copo de água, caixas d'água, onde fica em cima da casa, onde vai a água, armazenamento da água da sua casa, né? Piscina e a massa, que popularmente é conhecida como peso. A massa que é conhecida como peso pode ser o nosso peso, que eu dei uma aula anterior para vocês falando da balança, como pode ser o peso de um alimento, a massa, né? De nosso corpo, de mantimentos, como eu falei para vocês, dos animais. Estudamos medidas de tempo e de temperatura. Olha lá, então, falar sobre medidas de tempo e de temperatura, nós também podemos usar, por exemplo, você não tá muito legal, aí a mamãe chega e põe a mãozinha assim e fala, nossa, você tá muito quente. Aí o que a mamãe vai fazer? Ela vai lá pegar um termômetro, né? E pôr embaixo do seu bracinho para medir a temperatura. Hoje nós já temos termômetro que vai na boca, termômetros que você aperta e nem encosta e já sabe a temperatura na hora, rapidinho. Tem vários tipos de termômetro para medir a nossa febre. Também temos termômetros que nós podemos medir os graus abaixo, por exemplo, eu vou fazer um alimento, um iogurte, aí eu preciso pôr o termômetro para saber a medida desse iogurte. Eu posso usar esse tipo de termômetro. Vinho, por exemplo. Numa vinícola onde fabrica os vinhos, eles usam termômetro para saber a temperatura também. Eles usam o termômetro para medir. Então tem esse tipo de termômetro, então tem muitos tipos de termômetro, né? Para medir medidas de massa, de tempo, de temperatura. Então vamos lá. Na atividade 1, está dizendo assim, complete o texto abaixo com as unidades de medida que considerar mais adequada. Então tem lá, fui até a padaria que fica a uns, aí você vai colocar lá de casa, para comprar 250 gramas, aí você vai completar lá. Então vocês vão fazer essa atividade, vão tirar uma foto quando assim que vocês fizerem e me enviar no meu WhatsApp, certo? A página, agora nós vamos para a página 49. O que lá na página 49 está dizendo? Meça o comprimento do tampo da carteira sem fazer o uso de uma régua. Escreva a solução. Então vamos lá. Por exemplo, como o tampo da carteira pode ser da mesa da casa de vocês. Se nós estivéssemos na escola, nós poderíamos medir lá a carteira da escola, a mesa da professora. Só que como nós não estamos na escola, então nós temos que, vou usar uma frase assim, nos virarmos nos 30, né? Então a gente tem que se virar do jeito que podemos. Então vocês vão
medir aí a mesa de centro da sala, ou a mesa de jantar, a mesa da cozinha, assim como vocês acharem melhor. Então, meça o comprimento do tampo da carteira sem fazer uso de uma régua. O que isso quer dizer? Vocês vão achar outra solução para medir a mesa de vocês. Por exemplo, como que vocês podem estar medindo a mesa sem ter uma régua, sem ter um metro aí? Quando nós não temos como medir, a gente podemos ir com os palmos, contando os palmos da gente. Tem a mesa, você vai lá contar, fazer a volta todinho na mesa, vai medir a largura, o comprimento, tudo com os palmos. Então, a gente usa outros métodos, tem outros métodos que podemos usar para medir sem ser com uma fita métrica, sem ser com uma trena, né? Então, vamos ver a criatividade de vocês. O que vocês vão fazer aí? A atividade 2 está dizendo assim: compare o resultado obtido por você com o de um colega. Eles foram iguais? No caso, o colega de vocês vai ser alguém que mora com você, porque nós não estamos na escola. No momento, nós estamos vivendo uma pandemia e, infelizmente, temos que ficar em casa. Então, o seu colega vai ser ou a sua mãe, ou seu irmão, ou seu pai, ou primo, tio, quem estiver aí com você na sua casa. Esse é o seu colega, certo? Aí você vai medir, tirar suas medidas. E a pessoa também vai tirar as medidas dela. Assim que os dois fizerem as medidas, vocês vão comparar o resultado obtido de cada um para ver se foi igual, se os resultados foram iguais, o que aconteceu, se foi diferente. Aí vocês vão escrever, você vai escrever suas conclusões no espaço abaixo, certo? Então vocês vão comparar lá a medida sua e do seu parceiro, do seu colega aí na sua casa. Agora, na atividade 3. Agora, meça o tampo da carteira com uma régua e compare o resultado com o do colega. Novamente, vocês não vão usar a régua na atividade 2 e na atividade 3 já sim vão usar a régua. E aí vocês vão medir, você e seu colega, cada um mede o seu, né? E aí depois vocês que acabarem de medir, vocês vão comparar o resultado de ambas as partes de vocês e aí vão dizer o que aconteceu e aí você vai escrever suas conclusões no espaço abaixo de tudo que ocorreu. Olha, eu aguardo essa atividade registrada aí no caderno, quem não tem o EMAI, ou no livro para quem tem o EMAI. Dá um clique aí, faz uma foto e depois me envia no WhatsApp. Eu vou ficar aguardando. Será que vocês entenderam sobre o que são medidas de comprimento? Eu vou ficar aguardando. Vocês vão me dar. Quem gostou, se inscreva no canal, se ainda não se inscreveu, dá um like. E deixe seus comentários para dizer como foi a aula, certo? Eu fico por aqui, deixo um grande beijo para vocês. Estou morrendo de saudades, mas aí a gente vai nos falando assim, se encontrando lá no WhatsApp. Um beijo e fiquem com Deus. Tchau e obrigada, viu?